Olá, eu sou Jorge Santos, você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Um canal interativo e participativo, onde os temas aqui abordados são sugestões dos inscritos do canal. Agradeço a sua colaboração enviando temas, peço que vocês continuem colaborando para que a gente possa ter conteúdo e dar continuidade com este trabalho. Hoje, atendendo mais uma querida inscrita do canal, nós vamos ver com o nosso terapeuta tarô o que ele pode falar sobre o perigo nos nossos caminhos. Perigo nos caminhos. A carta da estrela. Olha, tudo na vida é um desafio, tá certo? Nós corremos riscos diariamente, né? Há riscos até costumeiros, vamos dizer assim, né? Então, o que que acontece? A carta da estrela, ela fala da nossa força interior, da nossa capacidade, né? Da nossa fé. É uma carta muito boa, muito positiva, ela fala de esperança. Então, quando nós temos desafios no nosso caminho, situações que a gente denomina como situações mais delicadas, mais perigosas, no sentido da palavra, focando o tema, nós temos que acreditar e ter esperança, porque muitas vezes nós vemos aí um desafio na nossa frente e a gente acha que não vai ter capacidade de lidar com aquele desafio, de fazer mudanças que sejam necessárias. Então, na verdade, todos nós corremos riscos, tá certo? Tem diversas coisas que realmente se encaixam nesses perigos que aparecem no nosso caminho, tá? Então, por exemplo, diante de uma situação inesperada, que você, por exemplo, sofre um assalto, é uma situação de perigo. Você está correndo o risco de alguém poder te machucar, né? Então, assim, nós temos que acreditar sempre dentro de nós na esperança, tá? A gente vê muitos casos em que as pessoas tentam reagir a um assalto, alguma coisa nesse sentido, e acabam sendo as maiores prejudicadas, porque não souberam lidar com aquele momento, com aquela situação de perigo. Então, este é um exemplo. Mas nós corremos riscos, vivemos nessa zona do perigo, também em situações que nós estamos levando na nossa vida hoje. Uma situação de desconforto emocional, por exemplo, um casamento que já não tem mais sentido, mas que a pessoa continua ali, né? Por uma situação de medo, falta de coragem. Então, o que que acontece? Nós mesmos acabamos vivendo conflito, este perigo em si, né? Que uma relação que não é saudável nos traz riscos, desequilíbrios, distúrbios. Então, nós temos que lidar também com essas situações. E nada melhor do que buscar dentro de nós a nossa fé, a nossa esperança e acreditar na nossa luz de capacidade, a luz interior que cada um de nós carregamos. E a estrela, ela sempre vem trazendo uma esperança. Então você pode estar vivendo uma situação completamente desconfortável, mas ela te apresenta sinal de perigo. O perigo por um desconforto emocional, que vai te trazer um desequilíbrio, que muitas vezes vai precisar até
da busca de um tratamento. Então a gente vê que muitas vezes nós também somos responsáveis por não tomarmos atitudes de ficarmos numa situação, num relacionamento, onde há risco, há perigo, tá? Pode ser um risco por conta de uma violência, se de repente você tem um parceiro que é muito agressivo, pode ser risco diante de pessoas opressivas e você se condiciona àquilo, você está na sua zona de perigo, você vai acarretar para você uma desarmonia. Então o que acontece? O seu emocional vai lá para baixo, você começa a ficar doente, depressiva, não tem mais alegria de viver. Então nós também devemos encarar os perigos do caminho dentro das questões que nós vivemos, dentro dos relacionamentos que nós estamos, dentro do nosso universo, nós temos várias situações. Então nós temos que buscar dentro de nós aquilo que nos traga paz, aquilo que nos traga prazer. E que num momento delicado, de repente de um assalto, onde a gente toma um susto, alguma coisa, numa situação de acidente. É claro que no choque a gente perde totalmente a noção dos fatos. Mas temos sempre que orar e vigiar, para que a gente possa buscar dentro de nós a força, o discernimento de lidar com aquela situação. E não trazer situações onde nós mesmos corremos riscos, sejam eles físicos, emocionais. Eu dei o exemplo do relacionamento porque foi o que me veio à cabeça, tá? Pajem de espadas, pajem de paus, 5 de espadas, as de espadas. Bom, lidar com a situação de perigo, enfrentar os perigos da vida, significa os riscos que todos nós corremos, tá certo? Então nós não temos aí privilégio de nunca correr risco na vida. A gente acorda, muito bonitinho, mas de repente não sabe o que pode acontecer com a gente naquele dia, não é verdade? Às vezes a gente sai na rua, é atropelado, às vezes, uma fatalidade acontece. Então, ninguém está livre de risco. Ninguém está imune a correr aí situações de aflição e de perigo. Então o que o tarot coloca é isso, que por mais que seja difícil para nós buscarmos dentro de nós aquela segurança que vai nos dar a luz, a clareza de resolver aquela situação, que nós possamos também, estar sempre mais cuidadosos, orar e vigiar. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como fugir disso. Então a gente sabe que tudo na vida é um risco. Nós corremos riscos, tá? Então, tudo vai depender do quê? Da nossa atitude, como a gente está vendo a situação, o que a gente quer de melhor para nós e qual o melhor resultado da minha escolha para me proporcionar paz, equilíbrio, tranquilidade. Então, lidar com desafios é um perigo, porque muitas vezes não sabemos lidar com os desafios, não sabemos lidar com as situações. Muitas vezes, pelo apego emocional, não conseguimos soltar aquilo que para nós é um risco. Nós estamos nessa zona de risco, nessa zona de perigo. Então a gente precisa lidar também com a maturidade emocional, para que a gente, através da emoção, não se sugestione, não se sujeite a ficar numa situação que não nos faça bem. Nós temos que inovar, ser criativo,
procurar sempre uma saída para tirar os desconfortos que a vida nos oferece. Quando sofremos um momento mais delicado na nossa vida, uma situação que nos acua, que nos deixa fragilizado, isso é estar na zona do perigo. Porque se nós não tivermos a reação para mudar aquilo, nós podemos nos afundar dentro do próprio buraco que a gente começa a cavar. Então ele fala que nós devemos sempre, primeiramente, acreditar na nossa força, na nossa capacidade. Nós temos sempre que defender os nossos direitos com a nossa verdade e não com a verdade alheia. Porque quando você está numa situação, se sujeitou, se submeteu a uma situação, você deixou de defender a si próprio. Então, o senso de justiça, ele pesa muito nesse momento. Porque às vezes não somos justos para conosco. Então os desafios da vida, eles existem. As situações complicadas, elas existem. Os traumas que nós sofremos, os choques que nós sofremos, existem. E se a gente não tiver o discernimento, se a gente não tiver a capacidade de buscar dentro de nós a força necessária para resolver uma situação ou para soltar, sair de uma determinada situação, nós estaremos sempre vivendo na zona de perigo. O que vai acarretar uma descompensação, um desequilíbrio emocional para conosco. Aí podemos estar sujeitos a uma depressão, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo. Porque muitas vezes nós não enfrentamos a realidade da forma que deveríamos. Não defendemos a nossa justiça da forma que deveríamos. Tudo na vida, gente, é escolha. Não adianta você querer mudar uma situação se você não fizer as suas escolhas. E muitas vezes essas escolhas estão diretamente relacionadas a você. Porque se você não escolher mudar, se você não escolher enfrentar, se você não escolher superar, não espere pelos outros. Não se sujeite aos outros. Defenda sempre a sua justiça, a sua verdade. Então, neste contexto, nessa sugestão de hoje, eu quis abordar mais a nossa vida, os riscos que nós corremos. Situações de perigo, por exemplo, um assalto, um acidente, uma batida de carro, a gente vai ter uma reação impacto. Nós vamos sofrer um impacto e perdemos muitas vezes até a noção naquele momento, né? Mas sempre vai ter que ter dentro de nós aquela luzinha, né? Chamando a nossa atenção, que é a nossa intuição. Então, lidar com os perigos da vida é também se perceber quando estamos dentro de uma situação que nos incomoda, arrastando uma situação de conflito, porque nós seremos os próprios prejudicados. Nós estamos correndo riscos, nós estamos aí na zona do perigo, tá certo? Então fica aqui mais uma pequena videoaula. Falamos hoje sobre perigos nos caminhos, na vida, na nossa existência. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a nossa querida inscrita que enviou o tema. E gostaria também, para aqueles que ainda não conhecem o canal Tarô, Paz, Luz e Amor, que dessem uma passadinha por lá, onde diariamente eu faço leituras de tarô, baralho cigano e diversos oráculos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua presença, a sua companhia e te espero para mais um próximo vídeo, para mais uma pequena videoaula comigo, Jorge Santos, aqui no canal Tarô Terapia, uma jornada de autoconhecimento através do tarô. Meu forte abraço, meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.